Estou aqui a pensar na história, na continuação da minha história, que é o Infinity. Pá. Pessoal, pensem bem que tudo que eu estou a contar aqui é para mostrar que você pode superar tudo. As dificuldades que eu tive, a doença, a oposição familiar, para atingir os meus objetivos. Você pode superar isso tudo. Porque eu superei, pelo menos, né? Bem, a coisa mais difícil de superar é você mesmo, que é o que eu tenho lutado diariamente, porque você vê que no início da temporada, primeira temporada, eu conto sobre ir atrás dos meus objetivos com alguns sócios, mas nada, o problema não eram os meus sócios, problemas era mesmo eu, quer dizer, eu tenho um hábito que até agora ainda tenho, de que procrastinar. Quer dizer, eu tenho sempre a desculpa de competência e procrastino. Então, no início da minha história, o problema era esse. Bem que alguns outros também cometeram por desistir, né? Que é o ponto. Agora, na segunda temporada, teve a oposição familiar, que é também onde a família começaram a me acusar de coisas que não era verdade, como, por exemplo, eu estava me sentindo mal, e eles acabavam dizendo que é mental, até que a doença prosperou e ficou progressiva. Eu estava quase a bater as botas por causa de ouvir eles, de seguir a ideologia deles. E agora aqui eu vou continuar essa história, até, já lhe falei, até onde der. Quer dizer, a história vai continuar, os bastidores da minha vida vai continuar até onde eu já não puder contar. Começou a chover. Paciência. Depois de eu chegar lá em Viana, aquilo era uma situação muito diferente da que eu estava acostumado a viver. O valor sanitário era outro, quer dizer, primeira vez que eu entrei no WC, eu perguntei se eu mesmo vou conseguir viver aqui. É complicado. Dá saber quando você está saindo num pedestal alto e depois vem num baixo. Yeah, estava assim. Mas agora ali eu percebi que aquela era a minha realidade. Quer dizer, a realidade que eu estava vivendo era dos outros, não era a minha. Aquela era a minha realidade porque era a realidade da minha mãe. Então, depois de um tempo, com aquelas minhas dores, fomos no hospital. O meu velho aparece, vamos no hospital de medicina natural chinesa. E chegamos lá no hospital de medicina natural chinesa e eles recomendaram alguns medicamentos bem caros, por acaso, que o velho, quando ele aparece, né, ele também vai comigo, né, e a minha velha nesse hospital de medicina chinesa. E ele até compra dois dos medicamentos, só que ele ainda faltava um boi e o gajo nem já. Depois de comprar esses dois medicamentos, ele vai para casa, ele diz que vai voltar, vai enviar o dinheiro para comprar os outros medicamentos, mas o gajo desaparece mesmo, desaparece. Ele liga, fala vai enviar, mas nada. Nunca está enviando. Então a velha teve ali que batalhar. Naquela época ela só ganhava 25 mil kwanzas e o marido que ela tinha era um inútil, ainda lhe disse, trouxe o peso dela cuidar do filho dele, desculpa. O cara chegava em casa às 8 horas e saía às 16 horas. Teve aqueles raros casos que o gajo saía às 21. Não ajudava em nada, não disponibilizava nada. Opa, era um inútil carambas. Não ajudava, então a velha tinha que se virar, tanto que ela acumulou muitas dívidas nessa época. Felizmente ela pagou todas. Então foi isso. Depois de um tempo, estou ficando assim, aguentando, esperando até que ela cumpra as outras medicações que estavam a faltar. Quase morri. Tipo, foi um dia em que eu acordei, eu estava assistindo como de hábito minha palestra motivacional de um cara brasileiro, como é de hábito, e assistindo palestras no TED.
E de repente que eu levantei, tive uma recaída, eu quase caí mesmo, bati com a cara. A pele ficou amarela, os olhos ficaram amarelos, eu não estava a conseguir, já não estava a sentir a pulsação. E ali a minha velha, quando chegou em casa, me viu naquela situação, estava mesmo já mal, e ela só começou a chorar. Ela já não tinha reação, ela estava a ver que o filho dela mesmo estava basando embora. Agora não sei se ia basar no inferno dos católicos ou no céu dos pentecostais, ou de não sei que religião que acreditam nessas coisas. Eu estava mesmo a bazar, estava a morrer. Pois a minha tia, uma moto mata, minha tia que eu acabei de conhecer mesmo lá em Viana, me analisou bem, me reparou, falou: esse miúdo tem briose. Para quem não sabe, algumas pessoas angolanas dizem que briose é uma doença tipo hepatite B, que dá cabo dos rins, o que é incrível, porque eu não bebia, não fumava, nunca me droguei, como é que eu estou a ter essas coisas. E eu estava ali. Ela rapidamente falou na minha velha, e ela tipo conhecia alguns medicamentos tradicionais, ou naturais, africanos, para essas coisas de pena, de briose, não, briose, e ali se foi. Elas reuniram tudo isso bem rápido, me deram banho e me mandaram beber, assim, tipo, há uma cena ali para limpar e tomar banho, então era só mesmo já aquilo. Depois de eu limpar, tomar banho naquele, beber aquilo, umas horas eu estava embora já normais. Já estava andando para um computador de novo. Então, dali foi isso. Diariamente só foi mesmo isso, porque o medicamento chinês já era. Então, depois de um tempo, essa mesma família que era negligente sobre a minha doença, fizeram a minha doença prosperar, prosseguir, porque antigamente, quando eles diziam, ela só estava aqui atrás, e só doía de vez em quando aqui no. Quer dizer, doía assim, você sentia às vezes, tipo o coração tá a chupar, ou a soprar lá, pô, era dor. Era tanta dor que todas as noites a minha mãe chorava. Eu só gritava na minha mãe, tipo, não vou conseguir dormir hoje. E à noite mesmo que eu não conseguia dormir, porque eu tenho medo, tipo, vou morrer. E a velha só chorava. Era tipo uma situação dos filmes, tá vendo? Você fala que vai morrer, a velha fala que se você morrer ela vai se matar. Porque ela já não tinha mais motivo para viver. Tá vendo assim as minhas noites nessa época. Por isso que eu disse que o inferno começou. Depois dali a tal família liga novamente, diz na minha mãe para ir lá ter com eles. E a minha mãe vai. Continuo naquele meus banho por causa da briose, né, que eu tinha. E essa família, veja a eloquência que eles são. Já não sei se chamam eles de quê, mas é pá, veja o que eles dizem. Eles dizem na minha mãe que a minha doença é mental, novamente, eles continuam a persistir nessa ideia. Agora argumentam ainda mais. Argumentam na minha mãe que eu só estou a sentir essas doenças por causa dos livros de demônio que eu tenho lido. Ahá! Livros de demônio. E ainda dizem que um dos meus tios, primo de um dos meus primos, onde eu vivia lá no Quilamba, já me viu a ler esses livros. Ahá! Já viram a raiva que eu tive quando eu vi isso? Porque, primeira coisa, nunca li livros de demônio. Segunda coisa, os únicos livros que eu tenho lido são de empreendedorismo e programação. Mais programação mesmo, porque programação dá muita baita de dor de cabeça, sabem, né? E eu tinha que procurar tecnologias essenciais open source para me utilizar, porque, pô, a maior parte das soluções que eu conhecia naquela época eram ASP. Eu estava a estudar ASP, C Sharp, porque a primeira linguagem de programação que eu conheci é C. Então, mais possivelmente só tinha para me aproximar do ASP. Depois conheci o Python. E quando eu estudei Python, eu tinha dificuldade. Eu estava a estudar Python. Depois fui no Coiso, no Django. Mas até chegar, até que eu vier a conhecer o Django, eu só estava indo no Python, estava a estudar, pesquisar. Minha vida era essa. Vou fazer o como? Eu estou focado em criar uma plataforma. E eles não sabiam disso. Então vê o que eles falaram na minha velha.
que eu estava a ler livros de demônio. Quer dizer, os meus livros de empreendedorismo, programação, e também como eu estava na faculdade, naquela época, né? Livros que têm a ver com análise de matemática, os livros de tecnologia que eu lia para eles eram demônios. Já visto tão tapado quanto essa família era? Eles eram tão burros que nunca souberam ver chegar até mim e me perguntar. Quer dizer, eles até acusaram os livros que eu tenho lido de empreendedorismo, programação, análise de matemática, como sendo livros de demônio. A minha mãe, quando voltou, me contou isso. Eu fiquei muito decepcionado. Quer dizer, tudo que eu dei para aquela família é assim que eles me retribuem. Então foi ali que eu tive a ideia de cortar laços, porque eu associei o que eles, a minha vida que eu tive lá, ao comportamento deles, quando eu tive que ser paciente com eles, a história que me contaram, como eles cuidaram, trataram a minha mãe, e não foi nada agradável que me contaram. E como eu vivi com eles, eu consegui associar que é verdade, já que são várias pessoas que me falaram a mesma coisa. E já, estava com muita raiva nessa época, eu decidi, não, vou cortar laços com essa família, não presta. Essa família não merece meu perdão. Então ali, epá, ele já tem o meu perdão, mas é porque essas coisas aqui são humanas, mas os laços, as consequências ficaram, porque para mim mesmo, para eles mesmo, laços familiares, eu mesmo sou aquele da família mesmo, de se falar somos família, porque se não confiança com eles já não quero. Então foi isso que aconteceu. Então nesse mesmo dia eu também tive a grande ideia de abandonar a religião onde eu cresci lá com eles. Porque tem uma doutrina na nossa religião que quando você sai, os outros membros não podem ter contato contigo. Então, como eu queria cortar totalmente o laço com eles, eu tive também, pensei, não, também vou sair dessa religião para eles não me incomodarem mesmo mais, nem na rua, nem nada. Estava com muita raiva. Então foi por isso que eu abandonei a religião que eu estava lá. Não foi por causa de pecado ou traição, porque a religião não presta, porque até posso. Se você está a procurar felicidade, é a religião certa. Se você está a procurar uma vida simples, é a religião certa. Embora que agora estou fora, eu penso diferente. Eu penso que fiz bem de sair dali, porque de qualquer forma, aquilo não era a vida porque eu queria. Tipo, o meu propósito de vida tem a ver com coisas grandes, e aquilo te limita numa coisa pequena. Eu não penso em criar coisas que vão ter resultado após minha morte ou após o Armagedon, coisa do tipo. Eu penso em criar coisas agora, quer dizer, eu não quero saber. Por isso até quando a minha velha me disse para não abandonar a religião, ela estava me implorar tanto. Eu lhe disse que de qualquer forma um dia a religião e os meus objetivos vão entrar em choque. Então melhor abandonar agora. Porque eu já sei mesmo que no futuro eu vou ter que abandonar umas das duas. E não vai ser o meu objetivo. Porque eu primeiro tenho que ver como é que é viver com os meus objetivos. Só depois é que eu vou tomar uma decisão diferente. E nesse momento eu não sei como é que eu viver com os meus objetivos. Porque eu não consegui atingir meus objetivos por causa de todas essas dificuldade familiar, financeira, religiosa, faculdade, tudo isso estava a me atrapalhar. Mas pronto. Então até aqui foi isso que aconteceu. Essa família foi longe demais. Ao ponto até de me acusar de ler livro de demônio. Porra! Me desculpa. Até mais. Continue a acompanhar a minha história e veja que dificuldades acontecem com todo mundo. Acusação, família que não presta, maluquice, estupidez, doença que vem que você nem tem sintomas de como ter. Tipo, veja só que como é que eu ia ter uma doença grandiosa de rins se eu nem bebia álcool? Porra! Bah, mano, a vida é assim, é?